Deus te abençoe seu retorno, missionária Luma. Que Deus te dê muito mais missões. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 30. E diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava com as referências ao Senhor Jesus. Até aqui, amados. Atos capítulo 29, alguém tem? Atos capítulo 29. Não tem na sua Bíblia? Mas o único livro que não acabou é Atos. Atos, aqui ele termina no capítulo 28, no versículo 31. Mas o Atos dos Apóstolos, dos discípulos de Jesus, continua em mim e em você. São os testemunhos, são as pregações, ela continua em nós. E Paulo ele continuava ensinando, continuava pregando, e o apóstolo Paulo é uma inspiração. Depois de Jesus, que foi um mestre, Paulo e Pedro eram uns caras ninja. Um é mais bruto, o outro é mais intenso, o outro é mais intelectual, o outro vem e corta a orelha do Malco. Jesus vai lá e cola com o Durepó. Mas o que me chama a atenção de Paulo é, em toda situação, na alegria, na tristeza, ele estava pregando. Na liberdade, na prisão, ele estava pregando. No sofrimento, ele estava gerando o quê? Filhos para Jesus, filhos para Deus, discípulos para Jesus. Ele estava gerando. E uma das coisas que Paulo diz, segundo a carta de Coríntios 3, 2 ao 3, diz assim: porque já manifesto que vós, Cristo, ministrada, pois nós, é escrita, não com tinta, mas com Espírito, não com tinta, mas com Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas dos nossos corações, tábua de carne. Nós somos cartas vivas de Cristo Jesus. Só como está escrito, não é você que escreve, não sou eu que escrevo, mas as pessoas escrevem, o Espírito do Senhor escreve sobre nós. E a palavra principal, aquele que trouxe hoje, a sua Bíblia, abre em Filemão, capítulo 1. Livro de Filemão, Novo Testamento, livro que Paulo escreve para Filemão. Tema desta noite: filho, volta para casa. Filho, volta para casa. Livro de Filemão, capítulo 1, diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão de Timóteo, a você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, o nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você na sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graça a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos.
Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o que eu devo, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimos, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil tanto para você quanto para mim. Mando de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo, não por forçado, mas por livre vontade. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. E se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para que não dize que você me deve a sua própria pessoa. E sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, e certo que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que eu lhe peço. Até aqui, amados. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, a sua palavra está sendo lançada. E eu sei, Senhor, que ela não voltará vazia. Que nessa noite, Senhor, os Onésimos, Senhor, volte, Senhor. Volte para o Senhor. Volte, Senhor, para casa. Aquele que estava afastado, volte novamente ao alinhamento. Porque hoje os filhos voltarão para casa. Não mais como escravo, mas como filhos. Porque o Senhor o ama, o Senhor não abandona ninguém, Senhor. E nesta noite, nos laça, Senhor, com laço de amor. E é que eu te peço, Senhor, e sei que tu fará coisas maiores nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, a carta de Filemão é uma carta de um capítulo só. É uma carta só de ida, não tem retorno, não tem resposta. É Paulo nas prisões dele, pregando o evangelho. Ele conhece um tal de Onésimos, um homem fujão do seu Senhor. Imagino que ele deve ter dado trabalho, deve ter dado muita situação de desgosto. Eu não sei se alguém já foi traído, mas a dor da traição é muito angustiosa, a dor da traição é muito dolorosa. Só que Paulo, prisioneiro de Cristo, eu sempre imagino o que eu devo fazer. Eu pergunto o que Jesus faria no meu lugar. Eu imagino que Paulo fazia isso também. Imagina nas prisões, na dor de Paulo, ele esquece a dor, ele esquece o problema e olha para Onésimos. Acredito eu que ali ele pregou para Onésimos. Acredito ali que ele falou do amor de Cristo Jesus. Acredito eu que ele falou: ainda não acabou, ainda há esperança para você, Onésimos. Tem esperança para você, meu irmão.
Eu não sei que caminho você já andou, eu não sei quais os caminhos que você já passou, mas eu sei de um Cristo que pode todas as coisas. Ele pode curar as dores antigas para você viver a plenitude de Deus aqui na terra. Mas isso não quer dizer que vai te livrar dos sofrimentos, mas ele quer dizer que ele vai estar contigo, e se necessário vai te pegar no colo, se necessário vai andar contigo, se necessário vai abrir o mar, se necessário, se não for abrir, vai fazer você andar sobre as águas pela tua fé. E Filemão, a palavra não tem retorno, só tem ida, porque quem vai responder é Filemão no final, sou eu, é você. Onésmos, Paulo fala assim, ó, ele é inútil. Aliás, era inútil. Agora é útil para mim, para você. Ele quer dizer, se fosse hoje, você não prestava. Realmente você não presta. Mas agora em Cristo Jesus, você é justificado, você é amado, você é desejado pelo aquele que fez todas as coisas, aquele que te desejou na sua pior versão da tua vida. Já imaginou você na sua pior versão? Eu já imaginei eu. E olha que eu sou um pouquinho bonzinho. Mas quando você é perdoado, você muito ama as coisas de Deus. Quando você é perdoado, você sabe de onde Deus te tirou, você sabe de onde Deus te arrancou, e você quer dar o que? Tudo para Ele. Paulo sabia muito bem disso, porque falou, sou prisioneiro, não dessas grades, mas sou prisioneiro de Cristo, porque eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e eu faço todas as coisas nele, para Ele. Ele não é aquelas pessoas assim, não olhe para mim, irmão, olhe para Jesus. Não, Paulo, olhe para mim, porque eu sigo Ele. Olha para mim, porque eu sigo Ele. Nós temos que ter espelho de amor. E quando ele manda a carta, Filemão, recebe Onésimo como fosse eu. Imagina você recebendo o Cacá na sua casa, os filhos carinhosos. Agora você pega o cara que roubou minha aliança. E eu falando assim, recebe esse cara aí, Recebe esse cara como fosse eu. Você ri? Eu estava com a arma apontada para mim. Minha filha e minha esposa do lado. O cara falou, eu quero a aliança. Fazia 11 anos que eu tinha casado, naquele sábado. Só que quando você tem óculos de fé, você não enxerga o problema. Minha esposa tirou a aliança, e eu fiz 1, 2, não saía, 3, não saía. Falei, eu vou morrer aqui, Senhor, ajuda a sair essa aliança. Aí o cara, você está tirando? Eu falei, não estou. Quer dizer, eu estou tirando. Peraí. Aí eu tirei a aliança, e o mais engraçado, antes de eu tirar a aliança, ele guardou a arma. Eu falei, Senhor, esse cara é louco, ele guardou a arma. Aí eu olhei para a aliança, olhei para ele, olhei para minha filha, olhei para minha esposa. Até o cão estava lá, minha cachorrinha. E não fez nada aquele cão. É porque é convertido, já sabe que não pode reagir. Entreguei a aliança. O cara pegou a moto, ligou, foi. Minha esposa doida, estava aqui louvando, falou, Jesus vai te pegar. Aí nas filmagens o cara olha assim. Você ri que não foi com vocês. Aí a primeira coisa que eu fiz foi joelhar, abraçar minha esposa. Fomos para casa e a primeira coisa que minha esposa fez, Senhor, tenha misericórdia dele. Senhor, eu não sei o que ele está passando. Não foi a aliança, não foi o valor. Senhor, pega ele, Senhor, livra ele da morte. Eu não sei se ele ia morrer aquele dia, se ele tinha que pagar alguma dívida, eu não sei. Eu sei que Deus me restituiu. Mas se eu orar para o bispo, eu já amo ele, todo mundo ama ele, eu sinto os carinhosos. Mas um cara que me fez mal.
Imagina eu recebendo, ele se convertendo e vindo na minha própria casa. É Filemon. Aí eu falei, ô vaso, toca aqui. Ou pode entrar, vaso. Vai que você não converteu, né? Mas Onésimo é assim, como fosse ladrão. Vocês têm uma noção do que eu estou querendo dizer. Imagina eu. Quer dizer, o bispo me mandou uma carta para mim, achei o ladrão que roubou a tua aliança. Ele vai na tua casa hoje. Compra aquela pizza que você gosta, da Veneza. Eu falei, pô, logo a mais cara. E aí, Paulo diz isso. Escreve, ele era inútil, agora é útil. Minha esposa já riu, bispo já riu. Mas por quê? Assim nós somos com Cristo Jesus. Eu e você era inútil. Eu já fui crente fujão. Tinha a promessa do Senhor e fugia. Eu sentava, às vezes eu ia em igreja grande para ninguém me ver. Eu fugia da presença do Senhor e sabia que não podia passar na frente de uma igreja, porque eu sabia que eu tinha que pregar a palavra. Desse jeitinho doido que eu prego. Claro que nas igrejas afora eu não prego desse jeito, porque vocês vão me expulsar. Mas assim, é só vocês entenderem a configuração, trazendo para os dias de hoje. Imagina eu recebendo o ladrão da minha aliança, que apontou a arma para mim, para minha filha e para minha esposa. Tem que receber. Você tem que receber. Você foi traído? Jesus fala, recebe. Perdoa. Quem foi traído sabe que a dor é maior. Você não quer perdoar. Você quer vingança. Mas quando você vem para Jesus, você entende que não é assim que funciona. Ele me perdoou, Ele me amou na minha pior versão. E o mínimo que eu tenho que fazer é carregar nos meus ombros a presença, a glória dEle. O mínimo que eu tenho é fazer a vontade de Cristo. Eu não sei se você ia orar, que nem minha esposa fez, orar pelo bandido. Mas é o que nós temos que fazer. Porque amar a gente que vocês já gostam é fácil. Agora, amar aquele que te fez mal, não quer dizer que você tem que andar junto. Porque ele está fazendo os corre aí. Não anda junto com ele, não. Mas quer dizer que você tem que orar por ele. Você precisa amar ele. Como Cristo amaria. Isso que nós temos que aprender. Só que às vezes, que nem Onésimos, às vezes como nós passamos, às vezes nós estamos no pecado, na vida errada. E o pecado, o maior problema do pecado, sabe qual é? É quando ele não dói mais. Quando o pecado não te incomoda mais. É quando a consciência para de sentir. Quando o coração para de gemer. Aí você sabe que você está longe de Cristo. Aí você tem que pedir misericórdia. Aí você tem que correr. Só que nós aprendemos aqui, em Filemon, em primeiro lugar, aprendemos acerca da providência de Deus. No versículo 15, pois acredito que Ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre. Olha o que ele diz. Às vezes é você hoje. Temporariamente você se afastou. Mas hoje você pode voltar para sempre para o Senhor. Para sempre para Cristo. A carta aqui do apóstolo a Filemon demonstra os caminhos sábios e amorosos de Deus para cumprir os seus propósitos. Na vida daquele que é escolhido por Deus. Entenda, se você é escolhido por Deus, não existe coincidências. Existe cristiocidência. Você estava ali para um propósito, mesmo não querendo sair às 10 da noite para passear com o cachorro. O que existe é a providência divina. Então nós temos que entender, que nem o apóstolo Paulo fala em Romanos 11:33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Os caminhos de Deus na vida de Onésimos aqui
O amor de Deus para ele era maior do que a sua rebeldia, maior que o seu orgulho, maior que a sua presunção. A segunda lição que aprendemos acerca do poder de Deus. Ele diz assim, antes você foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. A carta de Filemão nos ensina aqui que Deus ainda transforma desertos secos em mananciais. Essa carta tem um profundo valor prático. Se não há causa pendente para Deus, também não há vida irrecuperável. Jamais devemos duvidar ou limitar o poder de Deus. Não existe vida irrecuperável. Isso não existe. A terceira lição, aprendemos sobre a necessidade de acertar as nossas pendências. Tem pendência com alguém? Aproveita que é jogo, já bate lá. Vamos comer uma pizza. Quero te pedir perdão de 11 anos atrás. Já aproveita. Se tem pendência com alguém, ó irmão, do telefone, eu não estou aqui, mas a palavra veio, eu quero resolver minhas pendências contigo, me perdoe, fui eu que errei. Aí o irmão do outro lado, não fui eu, não importa. Importa que acertou as pendências. Acerte suas pendências. Aqui no versículo fala que eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Filemão era um crente da cidade de Colossos. A ocupação de Filemão era ser senhor de escravos. E um de seus escravos era o homem chamado Onésimo. Ao que Paulo diz, parece que Filemão não era um patrão mau. Provavelmente era um bom patrão. Paulo diz no versículo 4 e 5, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os seus santos. Aí depois que Paulo pediu para Filemão receber Onésimo como irmão e não mais como escravo, ele demonstra confiança, dizendo, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que fará coisas maiores que eu estou te pedindo. Quarta lição. Aprendo sobre a necessidade de tratar com o nosso senso de juízo próprio. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas por livre vontade. Já falamos que provavelmente Filemão fosse, ou era, um patrão. Agora tente imaginar Filemão com alguém dócil, com história de virtude descrita por Paulo, que deve ter sido alguém que certamente se classificava como um bom senhor, um bom patrão. No entanto, ainda assim, Onésimo foge, rouba, faz prejuízos, e provavelmente que Filemão dissesse, aquele maldito, aquele que me estragou, aquele que me roubou. Mas acredito que essa história pode ter deixado mágoas em Filemão, pode deixar feridas em Filemão, mas eu creio num Deus que restaura também, que cura, que fecha as feridas, que cura a mágoa. Quando nós reconhecemos que precisamos dele, ele restaura. Ele só toca quando nós reconhecemos que dói. Quinta lição, aprendemos sobre a excelência do Evangelho, que recebas para sempre, não como escravo, mas antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, que não da carne, mas que é do Senhor. Onésimo era
inútil antes de se converter, mas agora transformado, seria não um escravo de grande valor, mas agora receba como filho. Receba como filho. Paulo escreveu muitas cartas. Ele deixou muitas mensagens para nós meditarmos. E uma coisa que ele falou aqui em Coríntios, 1 Coríntios 9, 23 a 27, ele faz assim: faça tudo isso por causa do Evangelho, para ser comparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter a coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo venha a ser reprovado. Mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, e eu mesmo não venha a ser reprovado, para que não venhamos ser reprovados. Isso serve para Paulo, serve para Filemão, serve para mim, serve para você. Para que não podemos ser reprovados, amados. Esmurramos a nossa carne. Quando falo carne, não é essa aqui, essa pele cheia de carne. E aqui tem carne, né? Mas a nossa carne, nossos desejos, que às vezes não agrada a Deus. Aquilo que realmente nos reprova diante de Deus. E por isso temos que esmurrar a nossa carne, para não sermos reprovados. Em outra versão, o cara que me assaltou, o que eu podia fazer? Senhor, mata ele, cai um raio. Poderia. Mas é isso que Cristo quer? Não. Deus quer, Senhor, salva ele. Pega ele na curva, não caminhão, mas tu, Jesus, teu anjo. Restaura ele, que ele vira um pregador também, que ele vira ele vem assaltar não pessoas, mas vem assaltar o inferno, tirar vidas de lá e trazer para ti, Senhor. Aleluia. Que ele seja o agitador não das ruas, mas seja o agitador de Cristo, ganhando almas para ele. Essa é a nossa função, esse é o Evangelho. Quando você vem para Cristo, você não é o mesmo, porque você não vive mais as suas coisas, mas você vive para Ele, por Ele. O propósito de Paulo é ter escrito essa carta. Não foi convencer Filemão a perdoar Onésimo. Foi lembrar Filemão o que ele deve fazer. Um escravo, fujão. Aqui, Onésimo se rebela e foge de Filemão. Mas o pecado, ele se rebela e foge de Deus. Quando você vem para Deus, o pecado vai embora. Quando você vem para Deus, o seu pavio curto aumenta. Minha esposa é prova viva. 11 anos com ela. Paulo se encontra com Onésimo e Cristo se encontra com o pecador nesta noite. Paulo se identifica com ele e Cristo se identifica conosco. Paulo intercede mediante entre Onésimo e Filemão por ele, e Jesus intercede mediante por nós, com Deus. Paulo se dispõe a pagar a dívida de Onésimo, e Cristo
Cristo rasgou o escrito de dívida e pagou os nossos débitos, que era impagável. Paulo não pede nada em troca, mas Cristo pede nada em troca também. Isso é graça. Onésimo não tem nada a oferecer. O pecado não tem, às vezes, nada para oferecer para ti, amado. Onésimo é reconciliado com Filemão, e o pecado, o pecador agora é reconciliado com Deus. Eu digo aqui mais uma vez, o maior problema do pecado é quando ele não dói mais. O maior problema do pecado é quando você se acomoda. Quando você peca e fala, Senhor, perdão. Aí você pega de novo a mesma coisa, Senhor. Aí você pega a terceira vez, ele vai perdoar. Quando ele cauteriza a mente, isso é problema. Mas nesta noite, tem uma carta aqui. Tem uma carta dizendo que Ele te ama. Tem uma carta aqui dizendo que Ele vai celebrar uma ceia. Tem uma carta dizendo, eu morri, mas eu voltarei para te buscar. Tem uma carta dizendo, mas eu deixarei o Consolador. Quando precisar, Espírito Santo, vem, quebra tudo. Sopra vento sul, vento norte, vento leste. Ele tira tudo do lugar. Para fazer tudo novo, se necessário. Hoje é uma manhã, eu ia falar noite. Hoje é uma manhã de Santa Ceia. Que volte para a noite. Hoje é uma manhã de Santa Ceia. É um lugar aqui na mesa. Para quem? Para aqueles que se batizaram, aqueles que estão aqui, são batizados. Na sua igreja, está nos visitando, está em comunhão. É noite de Santa Ceia, noite de celebrar. Noite de celebrar, dia. Deixa eu voltar para aqui que está de dia. Dia de celebrar. Você vê que de dia não dá para pregar? É o sol. Ele quer dizer, filho, volta para casa. Isso eu estou dizendo para os Onésimos que fugiu de Deus. Mas também estou dizendo para Filemão que foi traído, machucado. Dentro da casa do Senhor. Mas essa manhã é manhã de Deus te dizer, filho, volta para casa. Porque na casa tem mantimento, na casa tem alimento para você, tem remédio. Na casa do Senhor tem cura, na casa do Senhor tem restauração, na casa do Senhor tem aliança. E nessa manhã, eu quero dizer que Ele não esqueceu de você. E Ele marcou um encontro de manhã com você. Eu gostaria que você ficasse de pé para a gente orar. Gostaria de chamar o grupo de louvor para estar louvando aqui. Enquanto eu oro, eles vão se preparando, porque hoje é manhã de Santa Ceia, manhã de apresentação das crianças, de criança. Hoje é manhã. Eu vou me